Você já sentiu o mundo desabar num único diagnóstico? Foi assim para Edu Guedes, milionário amado pelo Brasil, sempre sorridente nas manhãs da TV, ao ouvir do médico aquelas palavras que ninguém quer escutar. Câncer de pâncreas. O anúncio veio como um golpe. Edu parou, respirou fundo, olhou ninguém nos olhos. Até os mais fortes sentem medo diante desse inimigo silencioso. Naquele instante, não era o apresentador carismático, o chefe generoso ou o empresário de sucesso. Era só um homem vulnerável, sentado numa poltrona branca, tentando entender o que aconteceria com sua vida. As semanas seguintes foram um turbilhão. Familiares e amigos mais próximos tentavam se mostrar firmes e otimistas. Mas a verdade é que o clima era de apreensão. O país acompanhava cada nota na imprensa, cada postagem, cada boato. Milhões de fãs torciam, mandavam orações, lembravam de outros famosos que enfrentaram essa mesma luta. No hospital, tudo ganhava intensidade. Enfermeiras conheciam Edu de vista pela TV. Mas ali era apenas mais um paciente. Só que um paciente que nunca perdia a gentileza, mesmo nos piores dias. É nesse contexto que entra Dr. Miguel Amaral, oncologista aclamado, sério, acostumado com celebridades, mas pouco acostumado com a humanidade de quem, mesmo diante da dor, puxa assunto com o porteiro, ou agradece a cada integrante da equipe de enfermagem. Amigos, essa história que vou te contar aqui vai muito além de fama, fortuna ou títulos. É sobre um milagre, mas sobretudo sobre esperança. Se você acredita que existe algo maior, uma força que age quando tudo parece perdido, já deixa o like e se inscreve neste canal. Hoje, você vai conhecer o que o mundo da medicina não conseguiu explicar. No início, o drama era visível. Edu acordava com fortes dores, precisando de remédios, exames constantes e limitações. Recusava-se a demonstrar desânimo nos raros momentos em que as câmeras entravam para registrar sua luta. Mas nos bastidores, só Dr. Miguel e a equipe médica viam o quanto era árdua a batalha contra o tempo. O médico percebeu rápido. Além do corpo, era importante manter viva a esperança na mente e no coração do Edu. Sabia que, em muitos casos, o estado de espírito faz toda a diferença. Realizou reuniões constantes com a família, orientou sobre a alimentação, tratou das dores e angústias com paciência acima da média. O maior desafio, porém, estava só começando. A cada novo exame, a tensão crescia. Será que Edu resistiria? Será que teria forças? Entre cirurgias, sessões de quimioterapia e noites sem dormir, uma coisa ficava cada vez mais evidente. Ali nascia uma história que ninguém imaginava que terminaria em milagre. A rotina no hospital transformou-se num desafio constante. Dia após dia, Edu Guedes enfrentava sessões de quimioterapia, exames exaustivos e efeitos colaterais que muitos não imaginam. O sorriso que conquistava milhares começava a ser testado pela dor e pelo cansaço, mas a esperança nunca desaparecia. Dr. Miguel Amaral, oncologista experiente e renomado, estava ali não só como médico, mas como uma presença constante na vida do apresentador. Mais do que tratar o corpo, ele sabia que cuidar da alma era fundamental para que o tratamento tivesse sucesso. Entre os corredores, o médico e Edu compartilhavam momentos de sinceridade e força. Em conversas privadas, Edu falava sobre seus medos, dúvidas, mas também sobre sua fé e o desejo de voltar a levar alegria aos fãs. Miguel escutava atento, muitas vezes trazendo palavras de conforto, outros momentos com pequenos desafios para fortalecer a vontade de lutar. A equipe médica e de enfermagem, inicialmente tensos pela fama e importância do paciente,
logo se encantaram com a humildade de Edu. Nos intervalos dos tratamentos, ele fazia questão de cumprimentar desde o porteiro até a funcionária da limpeza, aprendendo os nomes e histórias de cada um, como quem queria que aquela corrente de esperança se espalhasse. Cada dia era uma batalha. Os efeitos da medicação atacavam com força, provocando náuseas, fraqueza e uma sensação constante de incerteza. Ainda assim, Edu mantinha a disciplina, comparecendo a todos os compromissos, fazendo exercícios leves quando possível e se agarrando às pequenas vitórias diárias. Dr. Miguel, também humano, sentia o peso emocional dessa rotina. Em uma noite em particular, quando o estado do paciente piorou e os exames indicaram complicações severas, o oncologista quase se deixou abater. Mas Edu, mesmo fraco, mostrou uma força que surpreendeu todos. Com um olhar firme, ele disse: "Doutor, eu não vou desistir. Vocês são minha família aqui, e eu preciso lutar não só por mim, mas por todos que acreditam na minha recuperação." Foi um momento decisivo. A equipe toda sentiu aquela energia, a esperança renovada. O médico percebeu que, acima da ciência e da técnica, existia algo mais poderoso: a fé e a força de vontade. Enquanto o país acompanhava as notícias e orava, dentro do hospital ecoava uma mensagem silenciosa de superação. Os momentos difíceis também abriram caminhos para lições profundas de solidariedade, respeito e humanidade. E foi assim, passo a passo, dia após dia, que a batalha se desenrolava. Não apenas contra o câncer, mas contra o desânimo, contra as dúvidas e medos que qualquer ser humano enfrentaria numa situação como aquela. Amigos, se você está acompanhando essa história, sabe que o verdadeiro milagre está muito além de qualquer exame ou diagnóstico. Está na coragem de continuar lutando quando tudo parece perdido. Se você acredita que a fé e a esperança movem montanhas, deixe o seu like agora e se inscreva para não perder os próximos capítulos desta jornada incrível. No próximo tópico, vamos chegar ao momento mais crítico da luta, quando a esperança quase se apaga, mas uma força inesperada pode mudar tudo. Prepare-se para o que vem a seguir. A batalha de Edu Guedes contra o câncer parecia por vezes uma montanha-russa de emoções. Havia dias de esperança, mas também noites escuras, marcadas pelo medo do futuro incerto. E foi numa dessas noites que o momento mais crítico chegou, abalando todos ao redor. Tudo aconteceu de repente. Durante uma madrugada silenciosa, Edu começou a passar mal. Febre alta, dores fortes e uma súbita falta de ar alarmaram a equipe. Em questão de minutos, médicos correram para o quarto, enfermeiros acionaram protocolos de emergência. Ali, naquele quarto iluminado apenas pela luz fria das máquinas, pairava um suspense. Ninguém sabia ao certo se ele resistiria àquela crise. Dr. Miguel Amaral permaneceu ao lado do paciente durante toda a noite, conferindo exames, ajustando medicações, conversando com Edu, mesmo nos momentos mais delicados. O semblante do médico, sempre calmo diante dos familiares, dessa vez denunciava preocupação verdadeira. Não era apenas sobre perder um paciente. Era o medo de perder alguém que já havia se tornado um exemplo vivo de humanidade para todos ali. Enquanto isso, familiares aguardavam do lado de fora, ansiosos, alguns em oração, outros em silêncio absoluto. Nem mesmo as mensagens de apoio incessantes dos fãs conseguiam aliviar a tensão daquele momento. O clima era de desespero. No auge da crise, quando a esperança parecia por um fio, Edu, mesmo enfraquecido, pediu para falar com todos da equipe do quarto. Com voz baixa, mas firme, ele surpreendeu a todos. "Sei que a situação é difícil, mas por favor, não desistam de mim.
Ainda tenho muitos sonhos. Ainda quero ajudar muita gente. Confiem que eu vou sair dessa noite. Aquela fala tocou cada pessoa no quarto. Enfermeiras se emocionaram. Técnicos se entreolharam com esperança renovada. O próprio Dr. Miguel sentiu as palavras invadirem o peito como um sopro de fé. Um médico experiente, acostumado a crises e à dor de perdas, mas confessa em pensamento: nunca vi nada igual. As horas seguintes foram de vigília intensa. Médicos monitoraram cada batida do coração de Edu, mediram a pressão a cada minuto, ajustaram tratamentos, torcendo para que o corpo dele aguentasse mais uma batalha. Lá fora, familiares e até funcionários do hospital começaram a rezar juntos, cada um do seu jeito, formando um círculo de esperança ao redor daquele quarto de hospital. Com o clarear do dia, sinais de melhora começaram a surgir. A febre cedeu, a respiração estabilizou, e os exames mostraram um quadro que até ali os médicos achavam quase impossível. Para surpresa de todos, Edu resistiu. A crise estava passando. Foi um alívio coletivo. Doutor Miguel, esgotado mas renovado pela esperança, olhou para Edu e se permitiu um sorriso. Sabia que aquela noite não seria esquecida por ninguém. Fora a luta mais intensa de todas. O hospital inteiro ficou em suspense. Nos corredores, o comentário era um só. Foi um milagre ele ter resistido a tudo isso. Mas o que ninguém sabia era que aquele era só o começo de uma virada ainda mais profunda. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que o próprio médico, embora cético por natureza, jamais poderia explicar apenas pela medicina. Se você acredita que até nos piores momentos algo maior pode agir, continue com a gente, porque o milagre de Edu Guedes ainda está por vir. Após aquela noite terrível, o hospital parecia tomado por uma aura de tensão e expectativa. Os médicos seguiam atentos, realizando exames e atualizando os familiares. Mas, no coração de todos, uma pergunta inquietava. Será que Edu conseguiria vencer aquela batalha? Nos dias seguintes, sinais discretos começaram a surgir. Pequenas melhoras no quadro clínico que aos poucos foram ganhando peso. A febre diminuiu, a respiração se estabilizou e as análises mostraram que alguns órgãos começavam a se recuperar. Nada definitivo, mas tempo suficiente para reacender a esperança. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um sinal que nenhum dos médicos sabia explicar cientificamente, mas que todos receberam como um presente. Edu, mesmo debilitado, em uma manhã silenciosa, pediu à enfermagem que escolhesse uma música. Quando a canção começou a tocar na sala, Edu fechou os olhos, tomou um fôlego profundo e, quase como num mantra, começou a repetir palavras de gratidão e fé. Pediu para que a equipe de enfermagem se juntasse a ele em uma prece silenciosa. Naquele momento, todos sentiram algo diferente. Foi como se uma força invisível envolvesse aquele quarto de hospital e trouxesse uma paz inesperada. A atmosfera mudou, o medo deu lugar à esperança, e o corpo de Edu pareceu responder a essa energia. Dr. Miguel, presencialmente com Edu, comentou dias depois: "Nunca vi nada assim durante minha carreira. Pode parecer estranho para a ciência, mas vi ali algo que chamou de milagre." Edu teve ali, naquele instante, um despertar de forças que fizeram toda a diferença no processo de recuperação. O médico explicou que, apesar de todos os avanços da medicina moderna, ainda existem momentos em que a combinação de fé, energia positiva e a força do espírito humano tem um impacto extraordinário. Esta virada não foi imediata. Foi gradual, mas transformadora. Nos dias seguintes, os resultados clínicos só melhoravam. A equipe voltou a sorrir.
os familiares choravam de alívio e os fãs acompanhavam tudo pelas redes sociais, sentindo-se parte daquele momento quase sobrenatural. Edu, mesmo cansado, passou a participar mais ativamente das decisões, mostrando melhora no apetite, no humor e na disposição para lutar. Em entrevistas exclusivas, declarou que aquela prece foi o ponto de virada em sua recuperação. Esse episódio marcou não apenas a saúde do apresentador, mas o coração de todos que estavam ao seu redor. Médicos, enfermeiros e familiares passaram a enxergar na fé e na esperança uma ferramenta poderosa, capaz de transformar a ciência e a medicina. E o país inteiro começou a torcer, vibrar e acreditar junto. Mas esse ainda não é o fim da história. Esse momento de força e fé sinalizava que o milagre afinal estava prestes a acontecer, algo que chocaria até os mais céticos. Se você acredita que a fé pode mover montanhas e que milagres acontecem, continue conosco. No próximo tópico, o próprio doutor Miguel fará uma revelação chocante que emocionou o Brasil e deixou toda a comunidade médica perplexa. O dia da coletiva de imprensa no hospital chegou com uma atmosfera carregada de expectativa e emoção. Familiares, jornalistas, fãs e equipe médica estavam reunidos para ouvir o que Dr. Miguel Amaral tinha a dizer sobre a recuperação surpreendente de Edu Guedes, uma jornada que havia desafiado todas as probabilidades médicas. Dr. Miguel subiu ao palco, calmo e sério, mas com nos olhos um brilho diferente, aquele que só quem presenciou algo verdadeiramente especial pode ter. Senhoras e senhores, começou ele. Como médico, passo a vida entre protocolos, estatísticas e procedimentos científicos. Mas há momentos em que a medicina encontra limites que não podem explicar. E o caso do senhor Edu Guedes é um deles. O público se calou, atento ao relato. O câncer de pâncreas é reconhecidamente uma das doenças mais agressivas e difíceis de tratar. A taxa de sobrevivência é baixa e as complicações são muitas. Quando recebi Edu como paciente, sabia que a luta seria dura, e assim foi. Dr. Miguel descreveu o início do tratamento, as dificuldades, as crises graves que quase fizeram a equipe desistir. Mas o que vi na coragem e na força do Edu foi algo raro, que deu a todos nós uma motivação inabalável. Ele contou sobre o momento mais crítico, aquela noite em que tudo parecia perdido, e como a força do paciente, seu entusiasmo, apoio da equipe e a união da família se tornaram um elemento decisivo. Mas o ponto que realmente me impressionou, disse o médico, foi um episódio que fugiu do comum. Ele se referiu ao momento da prece coletiva, da música que tocou, da fé que se manifestou naquele quarto de hospital. É difícil provar cientificamente, mas o que testemunhei foi um verdadeiro milagre, um despertar que transcendeu a medicina convencional. Edu nos ensinou que, além dos tratamentos, o espírito humano possui um poder que pode transformar até as piores circunstâncias. Dr. Miguel enfatizou que, apesar de todo o avanço tecnológico, a esperança e a fé fazem parte essencial do processo de cura, muitas vezes ignoradas nos estudos frios da medicina. O médico concluiu dizendo que aquela recuperação não foi apenas física, mas também espiritual. Edu Guedes é, antes de tudo, um exemplo de resiliência, fé e humanidade. Um milagre para todos nós, pacientes, profissionais, familiares e fãs. Naquele momento, lágrimas escorreram pelo rosto de muitos presentes, impressionados pelo relato e pela força daquele homem que voltava à vida contra todos os prognósticos. Após o discurso, foi aberto espaço para perguntas, e a mídia não poupou elogios e pedidos de continuidade na divulgação da história. Esse milagre traz esperança para milhares de pacientes que lutam diariamente, disse um repórter emocionado. O país todo acompanhava em tempo real pelas redes sociais
onde mensagens de apoio e fé se multiplicavam, criando uma grande corrente de positividade e resiliência. Mas além da emoção, Dr. Miguel pediu a todos que não esquecessem que milagres também exigem esforço, dedicação e responsabilidade, tanto dos pacientes quanto dos profissionais da saúde. Edu Guedes, mesmo fraco, gravou uma mensagem que entrou na sequência, agradecendo a todos pelo apoio e reforçando a importância de nunca perder a esperança, independente do diagnóstico. Eu vivi um milagre de fé e ciência, disse ele, e quero que cada pessoa que está batalhando aí do outro lado saiba que não está sozinha. Vamos juntos! Esse foi o ponto alto da história, um momento de inspiração que abalou corações e mostrou que a luta vale a pena, sobretudo quando se alimenta a alma com esperança. Após todos os desafios, a recuperação de Edu Guedes não foi apenas uma vitória da medicina, mas uma prova de como a fé, a esperança e a força do espírito humano podem superar até os maiores obstáculos. Nos dias que se seguiram à coletiva, Edu recebeu o carinho do público como nunca antes. Mas ele sabia que sua trajetória seria completa apenas se pudesse transmitir uma mensagem para todos que enfrentam batalhas difíceis na vida. Em um vídeo especial gravado no conforto de sua casa, Edu falou diretamente para milhões de pessoas. Se você está enfrentando uma luta, seja física, emocional ou espiritual, quero que saiba que você não está sozinho. Por mais difícil que pareça, dentro de você existe uma força que nem imagina. Acredite nela, porque é ela que vai te levar adiante. Ele agradeceu à equipe médica, à família, os amigos e principalmente aos fãs que enviaram orações, mensagens e energia positiva. A recuperação de Edu também mudou a perspectiva dos profissionais que o acompanharam. Dr. Miguel, durante uma entrevista exclusiva, destacou que a medicina é uma ciência que deve se unir à humanidade e à esperança, pois os dois juntos são capazes de realizar verdadeiros milagres. Além do impacto pessoal, a história inspirou milhares de pessoas ao redor do país a cuidar melhor de sua saúde, valorizar as pequenas conquistas diárias e jamais perder a fé. No hospital onde Edu foi tratado, a equipe criou um grupo de apoio para pacientes com câncer, inspirado pela vivência daquele momento de superação. Um legado que nasceu da luta de um homem e da dedicação de uma equipe que acreditou no impossível. E para você que está assistindo, essa é a mensagem mais importante. Nunca subestime o poder do amor, da fé e da esperança. Independente dos diagnósticos ou situações, a força para superar está dentro de cada um. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like agora mesmo, se inscreva para não perder as próximas narrativas que vão tocar o seu coração e compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos comentários, quero que você conte qual foi a maior prova de força que você já teve na vida. Como a esperança te manteve firme. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de coragem e fé. O caminho para a cura tem altos e baixos, mas o mais importante é continuar caminhando, sempre acreditando no melhor. Um abraço forte, muita luz e até a próxima história que vai emocionar e inspirar você.